Dando continuidade agora à nossa correção, vamos para o caderno de atividades, página 27 e 28, começando na 27. Explique as principais diferenças entre anfíbios e répteis em relação à conquista do ambiente terrestre. Então, a principal diferença entre eles dois é que os répteis conquistam definitivamente o ambiente terrestre. Eles perdem muita a dependência da água, enquanto os anfíbios, apesar de terem certa parte da sua vida no ambiente terrestre, a outra parte ainda é dentro da água. Então, ele tem uma necessidade muito grande da água. Só se reproduz, por exemplo, na época do ano onde tem muita água. Se não tem muita água, não tem reprodução, tá? Então, por que isso acontece? Porque os ovos dos anfíbios, eles não possuem casca. E aí, eles podem ocorrer com eles em contato com luz direta, fora da água, a dessecação, a desidratação, o que mataria o embrião, né? E os répteis não. Eles já têm esses ovos com casca calcária que evita essa dessecação, que evita essa desidratação, tá? Então, ele não se limita tanto a um só ambiente. Então, nós vamos encontrar ele em vários ambientes diferentes. E os anfíbios não, só em um ambiente, tá certo? E, além disso, a pele. Os anfíbios têm uma pele semi-permeável, né? Que precisa de muita umidade para fazer a troca gasosa. E os répteis não, eles já têm pulmões muito bem desenvolvidos e a sua pele é altamente queratinizada, evitando também essa desidratação. Então, os anfíbios estão limitados a ambientes onde tem bastante água e os répteis não têm essa limitação, tá certo? 22. O que é possível afirmar sobre o controle da temperatura corporal de anfíbios e répteis? Bom, para ambos, isso aí vai ser bem igual. Ambos são ectotérmicos, ou seja, eles não conseguem, de forma metabólica, manter uma temperatura constante. Ele precisa da temperatura do ambiente, tá? Então, eles precisam, por exemplo, que com certa frequência e com necessidades diferentes, se expor à radiação solar. Os répteis suportam uma quantidade maior por causa da sua pele impermeável, enquanto os anfíbios suportam pouca exposição por causa da sua pele semi-permeável, tá? Então, ambos são ectotérmicos. Os répteis são vertebrados tetrápodes pertencentes à classe Reptilia, derivado do latim reptilis, que significa rastejar. Evidencia-se que os primeiros répteis teriam evoluído há mais de 250 milhões de anos, mas, diferentemente de seus ancestrais, eles foram capazes de conquistar de forma efetiva o ambiente terrestre. Qual a característica que esses animais compartilham com a maioria de seus ancestrais? Bom, a capacidade de realização de trocas gasosas por meio de pulmões, né? Porque a fecundação vai ser diferente, a eliminação é diferente, né? Formação dos ovos com casca, tudo isso aí vai ser diferente. Os ancestrais não tinham isso, não é verdade? 24. O aparecimento de ovos com casca foi uma evolução adaptativa dos répteis para a conquista definitiva do ambiente terrestre pelos cordados. Além do ovo com casca, há outras adaptações que permitiram que os répteis pudessem sobreviver no ambiente terrestre quando comparadas com as adaptações dos anfíbios. Portanto, há adaptações que surgem nos anfíbios e permanecem nos répteis e adaptações que têm sua origem pela primeira vez nesse grupo. Sobre as características adaptativas associadas à conquista do ambiente terrestre que surgiram pela primeira vez nos répteis, considere as afirmativas a seguir. 1. Pernas locomotoras e respiração pulmonar. Bom, nos anfíbios, eles têm pernas locomotoras e eles têm respiração pulmonar. Não é tão eficiente, mas existe. 2. Ectotermia e dupla circulação. Também não é exclusivo dos répteis, porque ectotérmicos anfíbios também são, e dupla circulação eles também têm.
3. Queratinização da pele e ácido úrico como excreta nitrogenada. Isso aí aparece pela primeira vez, né, nos répteis. A pele queratinizada, formando placas córneas, né, que impede o dessecamento, que impede com que haja desidratação. E o ácido úrico é a excreta nitrogenada aí dos répteis, tá? Ovo amniota e desenvolvimento direto. Ovo amniota significa que tem o âmnio. O âmnio é um líquido, né? E esse líquido protege o embrião contra esse dessecamento. Então, o embrião consegue se desenvolver ali, porque aquele líquido fica ali dentro da casca calcária do ovo. E desenvolvimento direto é sem metamorfose, coisa que acontece nos anfíbios. Então, somente 3 e 4 estão corretas. 25. Assinale o V para as afirmativas verdadeiras, F para as falsas, em seguida corrija as falsas. Os anfíbios apresentam o coração com 3 cavidades e na maioria dos répteis o ventrículo é parcialmente dividido. Verdadeiro. A pele dos anfíbios, assim como a dos répteis, é rica em queratina, porém os anfíbios apresentam pele seca. Erradíssimo, né? A pele dos répteis é rica em queratina, enquanto a dos anfíbios é semi-permeável, é pouco queratinizada, ela é úmida para poder facilitar o processo de troca gasosa. C. A fosseta loreal é um sensor térmico presente em anfíbios peçonhentos. A fosseta loreal é um sensor térmico, certo? Presentes em répteis, né? Principalmente as serpentes peçonhentas, ok? A figura mostra o comportamento de um lagarto em diferentes períodos do dia. Pela manhã ele fica enterrado na areia, né? Parcialmente, pondo a cabecinha aqui de fora, né? De frente para o sol. Meio-dia ele se esconde, ó. Ele procura um local sombreado para se proteger do sol quente demais. E no final da tarde ele se expõe totalmente ao sol. Tal comportamento encontra-se relacionado diretamente à regulação térmica do animal, pois seu metabolismo celular é capaz de produzir qualquer tipo de calor. Essa está parcialmente correta, né? É sim regulação térmica, só que o organismo ele vai produzir uma quantidade de calor muito pequena, então ele precisa dessa complementação. Então a resposta correta é a letra B. Regulação térmica do animal, pois seu corpo necessita manter temperaturas adequadas ao metabolismo. E essas temperaturas adequadas, ela vai ser em um certo momento se expondo ao sol e em outro momento se escondendo desse sol para manter essa temperatura. E respiração está errado, então C e D está errado. E NIE fala que é regulação térmica e com a respiração. Então, aqui fala que respira por meio de pulmões e pele, também está errado. A respiração é exclusivamente pulmonar, tá certo? Ele não é capaz de produzir seu próprio calor, também está falando a verdade. Ele mantém certa quantidade, mas ele não produz. Pessoal, a nossa correção termina por aqui. Se ficou alguma dúvida, eu espero uma mensagem de vocês, né, no WhatsApp, como nós já combinamos. Desejo a vocês bons estudos. Nossa próxima aula é uma avaliação, né? Então, estudem para avaliação. E a avaliação vai ser sobre anfíbios e répteis, tá certo? Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.